Você já se comparou com outras pessoas profissionalmente? Na sua jornada de aprender programação ou de conseguir o primeiro emprego, ou se, enfim, for o seu caso, se você já trabalha como programador, você já olhou para outras pessoas da área e se perguntou: por que será que eu não sou tão bom quanto aquela pessoa? Ou até mesmo o contrário, né? Em casos de pessoas frustradas, você pode ter se perguntado: poxa, será que eu sou igual a ele? Eu vou passar pelas mesmas dificuldades e talvez eu possa acabar nem conseguindo o que eu quero? Pois é, galera, em ambos os casos, essas comparações podem desmotivar e doer muito, além de acabar com a nossa autoestima, e é exatamente sobre os perigos desse tipo de pensamento que a gente vai conversar hoje no nosso Café com Rafa. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E no papo de hoje a gente vai falar basicamente sobre um tema que muita gente enfrenta, mas só alguns admitem de fato, que é a comparação com outras pessoas. Seja uma comparação com gente que conseguiu atingir o sucesso profissional, quanto com pessoas que não conseguiram ou até, enfim, chegaram a desistir da área de programação. Eu sei que sucesso profissional é uma coisa muito relativa, né? Mas independentemente disso, a comparação muitas vezes acontece e quando a gente faz isso, ela meio que acaba batendo forte, né? Então, se isso rola com você ou se já rolou alguma vez, bem-vindo ou bem-vindo ao clube, porque a realidade é que é muito raro alguém que não tenha se comparado nenhuma vez, né? E esse efeito de comparação é uma coisa que rola muitas vezes desde a nossa infância, né? Sabe aquele meme da internet que rola por aí, né, sobre pessoas muito inteligentes ou bem-sucedidas, né, que diz: você não gostaria de ter um primo desse sentado ao seu lado na ceia de Natal? Pois é, e a gente se diverte muito, né, com esses memes, mas o fato é que isso acontece de verdade na vida das pessoas, né? Quem aqui nunca ouviu da própria mãe ou do pai: ah, mas aquela sua prima conseguiu passar em primeiro lugar. Ah, mas aquele seu amigo tá morando no exterior, tem um carrão, uma casa linda, né? E aí você se sente como depois de ouvir essa ladainha várias e várias vezes durante sua vida? Provavelmente nada bem, né? Só que é exatamente isso o que a gente continua ouvindo, só que muitas vezes não dos pais, mas de nós mesmos. E aí a gente é comparado na época da infância, depois acaba seguindo uma vida adolescente fazendo e recebendo essas comparações e entra na fase adulta trazendo isso com a gente, né? E como provavelmente é o seu caso, você decide estudar programação, se vê perdido num monte de tecnologias, né? E esse monte de propaganda nas redes sociais, influenciadores vendendo um estilo de vida e tal, e você faz a comparação de novo, né? Será que eu consigo ser ou fazer igual esse cara? Né? Será que eu tenho condições de chegar a esse ponto, a esse patamar? Né? Ou muitas vezes, pior que isso, né? A gente começa a se comparar igual faziam com a gente na infância. O cara da internet acaba virando o primo bem-sucedido, né? E a gente fica naquela: pô, será que eu não sou tão bom quanto ele? O que ele fez na vida que eu deveria ter feito também, né? Será que ainda dá tempo pra mim? Ou o que esse cara tem que eu não tenho? Mas as comparações, elas não param por aí não, pessoal. Às vezes a gente se compara com pessoas que atingiram bons patamares profissionais, mas às vezes a gente acaba se comparando também com quem não conseguiu, né? Ou pelo menos não conseguiu ainda. E, existe muita gente nessa situação pelos mais diferentes motivos, né? E tem também o pior tipo, né, que é a galera amargurada, que além de não ter conseguido o que queria, busca desestimular quem está tentando, né? E por que esse pessoal acaba chegando nesse ponto? Provavelmente ou é porque se preparou ou está se preparando da maneira errada, né? Não está estudando o que devia, assim, de fato estar estudando. E tem também os que estão desiludidos, né, achando que ia ser fácil, né? Tem as pessoas que estão à deriva, né, estudaram alguns conceitos, montaram um LinkedIn e estão aguardando um contato que nunca chega. E tem também as pessoas que simplesmente estão na carreira errada, né, não tem nenhum tipo de afinidade com programação, né, com área de exatas, computação e etc., e só estão interessadas no retorno financeiro e no padrão de vida que essa profissão é capaz de dar. E aí o que a gente faz? A gente se compara, e de novo, de uma forma negativa, né? Os pensamentos que
veem, eles costumam ser: nossa, programação é difícil mesmo, hein? Se tá sendo difícil pra ele, vai ser difícil pra mim também. Tô vendo que vou ter as mesmas dificuldades. Ou pior ainda, né? A pessoa acaba sendo influenciada pelos maus comentários e acaba se convencendo de que se um grupo de pessoas não consegue o primeiro emprego, ou não conseguem atingir os objetivos, ou enfim, se passam por uma série de dificuldades, muito provavelmente também vai passar pela mesma coisa, né? Ou ela não vai conseguir chegar onde quer e acaba se desmotivando tanto que muitas vezes acaba mesmo, enfim, desistindo de tudo. Então, galera, a gente consegue perceber que qualquer tipo de comparação geralmente costuma ser muito problemática, né? E principalmente sem sentido, né? Principalmente as comparações negativas. E por que é problemático? Porque comparar duas pessoas não faz o menor sentido. É tipo comparar uma letra com um número, né? Uma cor com uma forma. Não tem como fazer uma comparação porque duas pessoas possuem criações diferentes, vivem em contextos diferentes, tiveram uma educação diferente, famílias diferentes, né? Possuem gostos, aptidões, histórias, contextos culturais, psicológicos, né? Diferentes, simplesmente porque elas não são a mesma pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Tá? É que a gente não deve, em hipótese alguma, se comparar com outras pessoas. Achar que se alguém teve uma dificuldade ou não conseguiu alguma coisa, muito provavelmente para você vai acontecer o mesmo, tá? Ou que você é de alguma forma inferior em relação a outra pessoa. Porque de repente alguém pode ter um ponto forte que você não tem, mas você tem um outro ponto que falta para aquela pessoa, né? Um ponto que de repente você não explorou ainda. Todo mundo tem qualidades e defeitos e definitivamente, pessoal, a comparação nunca é algo construtivo. Ah, Rafa, então isso significa que as conquistas e os fracassos das outras pessoas não têm nenhum tipo de relevância no progresso da nossa carreira? Muito pelo contrário, pessoal. O sucesso e o insucesso das pessoas, né, que a gente vê aí nas redes sociais, nos nossos círculos de amizades, família, etc., são importantíssimos, tá? Mas ao invés de serem objetos de comparação, essas pessoas têm que ser objetos de inspiração e direcionamento, né? Sobre o que fazer e o que não fazer. Nossa, Rafa, agora eu fiquei confuso. É simples, pessoal. Ao invés de você se perguntar o porquê fulano conseguiu algo e você não, tente entender quais foram os passos que contribuíram para que aquela pessoa tenha conseguido chegar num determinado ponto, tá? Estude as ações e as atitudes daquelas pessoas, a história delas, tá? E então veja se aquilo se aplica à sua realidade e é o que você pretende na sua vida, né? Tente entender se o que aquela pessoa fez para conquistar algo faz sentido aplicar ao seu perfil, ao seu trajeto. Tá? Fazendo isso, você consegue juntar um grupo de ferramentas que podem ser úteis ou não no seu trajeto profissional. Tá? Tenta notar a diferença entre se comparar e se inspirar em pessoas. Tá? A comparação, além de não construir nada, ainda tem uma grande chance de te desmotivar. Já a inspiração, ela gera aprendizado, construção, ela faz com que você enxergue caminhos que você não enxergava antes. Né? Você toma pessoas, histórias e processos como exemplos. E isso sim pode fazer com que você chegue onde quiser, né? E muitas vezes num destino que vai muito além do que o da pessoa que te inspira. Ou até mesmo numa direção totalmente diferente, mas que acaba fazendo mais sentido para você, mais sentido no seu contexto. Beleza? E objetos de inspiração a gente tem um monte por aí, né, galera? Temos, enfim, vários e vários modelos profissionais nas redes sociais, no YouTube, pessoas que construíram um know-how e hoje viraram educadores, né, que vendem seus cursos pela internet, mentorias e tal, enfim. Ou até mesmo, sei lá, amigos que eventualmente estejam atuando na área e conseguiram atingir um determinado patamar. Bom, então galera, a grande reflexão que eu queria trazer para vocês hoje aqui no nosso café é que muito mais importante do que saber linguagens de programação, front-end, back-end e tudo mais, é você conseguir desenvolver meios que vão te motivar e inspirar a aprender as tecnologias que você quiser, a linguagem que você quiser, para que você consiga atingir o patamar profissional, salarial e de qualidade de vida que fizer sentido para a sua realidade. E isso tem que acontecer por meio de muito estudo, planejamento e inspiração, tá? Mas nunca comparação. Porque a comparação ela pode ser um obstáculo muito pesado se você abraçar ela. A gente pode aprender com os outros sem se comparar. Então, foque em você, na sua trajetória, no seu crescimento, beleza? Cada pessoa, cada profissional,
Cada programador é um ser único e cada um tem um valor e características específicas, beleza? E você? Você costuma se comparar muito com outras pessoas? E como que você se sente com isso? Como que você lida com essas comparações? Aproveita e já deixa aí nos comentários, né? E claro, se você curtiu o nosso papo de hoje, se ele trouxe alguma reflexão interessante, aproveita, já deixa aí seu like, né? Assim o YouTube entende que esse conteúdo pode também ajudar outras pessoas. E aqui no Café com o Rafa é sempre assim, toda semana eu tô trazendo para você aí um tema novo, né? Às vezes coisas mais técnicas, outras vezes um pensamento, uma reflexão, né? Para te ajudar a seguir em frente aí no seu processo de se tornar um programador ou de se aperfeiçoar. Tá? Então, para não perder o nosso papo daqui para frente, não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e claro, ligar as notificações para você ser avisado quando sair um vídeo novinho, beleza? E como a galera que já me segue aqui já sabe, né, eu também tô nas redes vizinhas, no perfil @eu_sou_Rafa_Carvalho, exatamente como tá aqui em cima, né, me segue lá se você quiser trocar uma ideia comigo, tiver alguma dúvida, quiser um direcionamento, ou dar uma ideia ou feedback sobre o canal, enfim, sei lá, só quiser me dar um oi, é só me mandar um direct, beleza? Eu geralmente demoro um pouquinho para responder, mas sempre tento responder todo mundo, ok? E é isso, galera. Se você assistiu o nosso café até aqui, fica aqui o meu muito obrigado de coração e eu te vejo no próximo café. Fui!